Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto de geometria é congruência de triângulos. Aí nós temos o seguinte: triângulos congruentes são aqueles que possuem as mesmas medidas internas e externas. Mas isso também pode ser relativo. Muitas vezes o triângulo ele pode ou não apresentar as medidas externas, que são os números que ficam fora, dando o valor do lado. Muitas vezes eles têm só os ângulos internos. Aí às vezes um é pequeno, até grande, mas se você colocar na proporcionalidade, cabe um dentro do outro, né? Vejam só. Vamos primeiro identificar o triângulo e depois identificar o seu congruente, simplesmente determinando o mesmo nome. Por exemplo, esse primeiro triângulo, eu sei que todos os lados dele medem 15 metros. Então, se ele tem três lados de mesma medida, ele é chamado de triângulo equilátero. Quais são as características do triângulo equilátero? Possui três lados de mesma medida, logo possui três ângulos agudos. Então, no caso, o ângulo agudo são esses azuis aqui, né? Qual outro ângulo possui as mesmas medidas aqui do lado, possui as mesmas medidas, 15 metros para todos os lados, e também os três ângulos internos são agudos. Logo, não tem 15 aqui, não tem 15 aqui, opa, tem 15 aqui, ó. Tem 1, 2, 3, três lados com 15 metros. Então, esse aqui é o seu congruente. Triângulo equilátero. Quais as características? Três lados de mesma medida de 15 metros e três ângulos agudos, né? Três azuis, né? Ângulo agudo é aquele que mede menos de 90 graus. Em seguida, eu tenho esse segundo ângulo aqui desse lado. Ele é um triângulo isósceles. Por que ele é um triângulo isósceles? Porque ele tem dois lados de mesma medida e uma medida diferente. Dois iguais e um diferente. Então aqui eu vou procurar, mesmo que esteja em posição diferente, eu vou procurar aquele que tem duas medidas iguais ou diferentes. Opa, está aqui, ó. E por coincidência são os mesmos números, 17, 17, 17, 17, 10, 10. E possuem também três ângulos agudos, né? Menos de 90 graus. Então logo esse é o seu. Esses dois são congruentes. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Aqui eu tenho esse triângulo, ele é chamado de triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Um outro detalhe, o triângulo equilátero ele também pode ser triângulo acutângulo. Todo triângulo equilátero é acutângulo. Por que ele é acutângulo? Porque ele tem três ângulos que medem menos de 90 graus. E os ângulos que medem menos de 90 graus são azuis. O triângulo isósceles, ele também é acutângulo. Também é acutângulo. Por que ele é acutângulo? Porque ele tem três partes azuis que medem menos de 90 graus. São os ângulos agudos. Em seguida, agora nós temos o ângulo escaleno, né? O ângulo escaleno, ele é, por definição, obtusângulo. Também pode ser chamado de obtusângulo. Por quê? Porque o triângulo escaleno, ele tem três medidas diferentes, né? Por fora. Três medidas diferentes por fora. E observa, ele tem duas azuis que são agudas e uma vermelha que é obtusa, né? Depois eu coloco ali, posso até colocar a legenda, ó. Quando tiver um ângulo azul, é agudo. Se tiver um ângulo vermelho, obtuso. E se tiver o quadradinho, é chamado de reto. Certo? Então vamos lá. Então, se ele tem um vermelho, ele também pode as três medidas diferentes, ele é escaleno. Duas azuis e uma vermelha, obtusângulo, certo? Então, qual outro triângulo aqui desse lado possui essas características? Observe esse daqui, ó.
ele tem as mesmas medidas, observa. 26, 26, 20, 20, 10, 10. Então aí você já sabe que ele é um triângulo escaleno. E congruente um ao outro, que eles têm a mesma medida de fora. Triângulo. Opa. Escaleno. Esse triângulo escaleno possui dois azuis que são agudos e um vermelho que é obtuso. Então ele também é chamado de obtusângulo. Por que ele é obtusângulo? Porque ele tem vermelho, vermelho, medida maior que 90 graus. Né? Observe que ele é mais aberto. E finalmente nós temos esse outro triângulo, ele também é chamado de triângulo escaleno. Vou colocar aqui, ó. Ele, por definição, ele também é um triângulo escaleno. Mas ele é um pouco diferente do outro triângulo escaleno. Ó, 27, 25 e 10. Três lados diferentes, triângulo escaleno. Mas ele também é um retângulo. Por que ele não é? Por que ele é retângulo e não obtusângulo? Pelo seguinte, porque ele tem um quadradinho. O obtusângulo, ele tem o vermelho. Mas o retângulo, ele possui um quadradinho com um ponto dentro. Ó, porque é uma linha horizontal e uma linha vertical para formar esse quadradinho. Então aqui você vai procurar agora do outro lado o seu congruente. Outro que corresponda a ele nos mesmos números por fora e nos mesmos ângulos por dentro. Então aqui você tem, ó, 27, 27, 25, 25, 10, 10. Se as medidas de fora são iguais, então, três medidas diferentes, então é triângulo escaleno. Né? Mas em relação à parte de dentro, ó, dois agudos que são azuis, dois agudos que são azuis e um quadradinho com ponto dentro que é reto. Um quadradinho com ponto dentro que é reto. Então ele também é chamado de retângulo. Certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. Vejam só. Observe, nós temos aqui 4 triângulos. Esses triângulos, eles recebem nomes pelos seus lados e pelos seus ângulos internos, né? Por fora e por dentro. Eles são classificados. Então você vai procurar, se eu tenho 4 ângulos aqui, que já estão definidos, o seu nome por fora e por dentro, eu vou procurar os seus congruentes agora. O que é o congruente? É o triângulo que corresponde às mesmas medidas por fora e os mesmos ângulos por dentro. Vamos conferir. Eu vou procurar triângulo equilátero acutângulo. Eu vou procurar um triângulo equilátero, porque equilátero vai ter 3 medidas de 15. Então, a primeira pista, eu vou procurar um triângulo que tem 3 medidas de 15. Se ele tiver 3 medidas de 15, eu coloco o triângulo equilátero. Na sequência, eu vou observar se ele tem 3 ângulos azuis. 3 ângulos azuis são agudos porque eles medem menos de 90 graus. Tá certo? Aí eu procuro. Se tiver os 3 azuis, então tá valendo. Eu acrescento triângulo equilátero acutângulo. Na sequência, eu vou procurar. Essas medidas são só de referência, poderiam ser números diferentes. Eu vou procurar um triângulo isósceles acutângulo. É um triângulo isósceles por quê? Porque tem 2 medidas iguais, mas diferentes por fora. Então eu vou procurar essa referência. E se ele tiver 3 azuis, ele também é acutângulo. Então essa é a referência que eu vou procurar. Se ele tiver 2 iguais e um diferente, 17, 17 e 10. E 3 azuis dentro, indicando que são ângulos agudos, eu vou colocar isso aqui na frente dele, né? Triângulo isósceles acutângulo. Na sequência eu vou procurar um triângulo que tenha 3 medidas diferentes, 26, 20 e 10. Né? Então, nesse caso é um triângulo escaleno, porque tem 3 medidas diferentes. E ele é obtusângulo por quê? Porque ele vai ter um ângulo vermelho. Um ângulo vermelho é obtuso, ele é mais aberto do que o agudo. Então, 2 agudos e um vermelho dentro. Né? Se tiver essas características por fora e por dentro, então é triângulo escaleno obtusângulo. Né? Escaleno porque tem 3 lados diferentes, obtusângulo porque tem um ângulo vermelho mais aberto. Nesse caso, mais que 90, maior que 90 graus. Né? Vamos lá. Na sequência, por último, eu vou procurar um triângulo escaleno retângulo. O que é um triângulo escaleno retângulo? O triângulo escaleno é que ele vai ter 3 medidas diferentes. Quais são as 3 medidas?
10, 25 e 27. Se ele tiver essas três medidas, então ele é o triângulo que eu estou... É o triângulo escaleno que eu estou procurando. Mas eu tenho que conferir se ele é retângulo. Como é que eu vou saber se ele é retângulo? Ele tem que ter o quadradinho, uma linha horizontal, uma linha vertical, com o quadradinho indicando o ângulo reto, né? Se no caso o ângulo reto, ele mede certinho 90 graus, nem passa nem diminui. Então, nesse caso, se tem essa referência aqui, o quadradinho por dentro, ele também é retângulo. Triângulo escaleno retângulo, tá certo? É só colocar os nomes no caso da congruência. É o mesmo, coloca o mesmo nome no outro triângulo, tá certo?